noite para você que está acompanhando a programação da TV Câmara. Está no ar o Câmara Debate e o assunto desta noite é a reforma previdenciária, através da proposta de emenda à Constituição 287 de 2016, que altera regras em relação à idade mínima e ao tempo de contribuição para se aposentar. Comigo, aqui no estúdio, os vereadores Márcio Patucci e também Fernando Rigon, o advogado Diego Portela e a professora de Direito Previdenciário Edmara Risso. A primeira pergunta, então, que eu faço é com relação à proposta do governo Michel Temer, que prevê a maior mudança no sistema de seguridade social desde a Constituição de 1988. Um dos argumentos para justificar, então, a necessidade dessa reforma é o déficit do INSS. O que vocês pensam, então, a respeito disso? Vereador. Boa noite. Boa noite. Foi uma mudança proposta que eu entendo que ela acaba com a Previdência Social, como ela foi criada em 1923, e cria uma nova Previdência. Porque as alterações elas são bem-vindas, há uma necessidade de uma adequação à idade. Hoje é comprovado que o brasileiro vive mais. Mas a mudança não pode ser tão rígida. E principalmente porque atinge os mais pobres, essas pessoas que não vão atingir essa idade de 65 anos como se quer hoje. Então, eu entendo que tem que haver um debate, e acho que é bom a TV Câmara abrir esse espaço, para que a gente mostre para a população de que, com a pressão, com esse esclarecimento, nós vamos conseguir que a mudança não seja tão grande como ela é hoje. Professora Edmara. Obrigada pela oportunidade de vir aqui participar com vocês, né, com os vereadores, com o colega advogado, a respeito de um assunto que nos é tão caro a todos nós brasileiros, né, porque nós trabalhamos visando sempre a um momento em que nós vamos precisar dessa proteção social. E quando a gente vê escapando pelos dedos, literalmente, né, essa possibilidade de uma aposentadoria quando nós estivermos precisando dela, então é um debate que deve de fato acontecer, né, em todos os níveis sociais. Independentemente de nós sermos advogados, professores, vereadores, nós somos cidadãos e seremos atingidos todos por essa reforma. E o principal ponto, a principal crítica que eu acho que a gente pode fazer já de início a esse projeto de emenda é como o governo trouxe, né, a justificativa para isso, que é o déficit previdenciário, sem apontar exatamente quais são as causas desse déficit e apontando a única possibilidade de extinguir o déficit como a mudança nas regras no sistema de aposentadoria. Eu acho que esse é o maior pecado do governo federal, quando ele aponta como o único possível remédio para a situação deficitária mexer no direito fundamental à previdência, que é um direito de proteção social, né? Então, essa abordagem talvez não tenha sido. O déficit, muito provavelmente, ele existe, né? Mas existem outras maneiras de nós acabarmos com o déficit, nós minorarmos esse déficit, que não só mexendo nesse direito fundamental. Vereador. Boa noite, Paula. Boa noite aos colegas de bancada. Com certeza, a professora Edmara ela foi muito feliz quando justifica, né, que o governo federal carece de algumas preocupações em relação ao ambiente todo da reforma da Previdência. É claro que uma auditoria em relação às contas, de fato, até se encontrar, né, esse déficit tão justificado para essa mudança, e como disse o vereador Fernando, uma mudança muito radical em relação aos propósitos da Previdência, eu acho que essa auditoria ela poderia elucidar algumas dúvidas que todos nós brasileiros temos e porventura nós que temos que debater e muitas vezes discutir essas matérias nos passa muitas vezes pela cabeça. Então eu vejo que essa auditoria o governo federal não teve interesse de apresentar, ou seja, de elaborar esse encontro de contas sobre o déficit da Previdência, porque a gente sabe que é algo que historicamente tem sido apresentado e a justificativa sempre recai sobre o contribuinte. Então eu vejo que há uma necessidade de nós termos essa elucidação em relação a essa postura do governo federal, até porque esse debate está sendo feito agora, mas já foi feito em outros tempos passados, e ali na frente, depois dessa mudança, com certeza, daqui a 10, 20, 30 ou 40 anos, nós estaremos discutindo outras alterações da Previdência Social, porque é um sistema, nós comentávamos antes aqui com o Dr. Portela,
é um sistema que ele passa a ser obrigatório e necessário a todo e qualquer brasileiro, independentemente da categoria de contribuição. Então eu vejo que há essa necessidade sim do governo abrir de fato os números da Previdência, nós conhecermos essencialmente qual é o tamanho desse déficit e a partir daí então criar mecanismos se haverá ou não alteração. Eu faço também uma defesa em relação às bandeiras do meu partido, que é o PDT, que já tomou uma postura nacional de contrariedade pelos termos da reforma apresentada até então. Há notícias de que o governo federal fará mudanças, então nós ainda estamos aguardando essas novas notícias em relação ao eventual planejamento ou novas alterações e que possa, obviamente, voltar à pauta de discussão sobre esse tema. Diego, boa noite. Uma boa noite aos colegas. Colocar a posição inicial da OAB, já como advogado na banca, o doutor vereador Patrício também é advogado. A OAB inicialmente é radicalmente contra a reforma da Previdência, da forma como ela foi proposta, exclusivamente pelos mesmos termos que foram postos na mesa. Né? A situação do déficit econômico ele nunca foi explicado, há uma série de fatores que devem ser levantados e a OAB, juntamente com outras entidades, já se posicionou contra, já fez alguns levantamentos, inclusive a Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal já também se posicionou que esse déficit realmente ele não existe do tamanho como que o governo está colocando. Isso tem que ser levado à população, isso tem que ser levado às entidades de classe, às entidades que movem a Previdência em si. A forma como que o governo está projetando esse déficit, ele realmente não se equipara, ele não coloca nos termos em que foram propostos os déficits antigos da Previdência, anteriores a 88, anteriores ao direito social que a gente adquiriu em 88 e que agora vão ser retirados, o vereador Rigon falou, de uma forma abrupta. A gente não pode aceitar essa informação da forma como ela tem sido passada. E por esse ponto e por esses aspectos a gente espera que o governo traga então uma realidade um pouco mais perto do que a população precisa. Sendo sucinto, para termos de início, seria basicamente aqui. Pegando o gancho já também do Dr. Portela, vejam como todos nós falamos a questão do déficit, quando não deveria ser essa a questão. A questão é o planejamento, o direito fundamental, a previdência previsto na Constituição Federal, é um direito que, exatamente por estar no artigo 6º, depende de políticas públicas, e políticas públicas são feitas a partir da realidade. Então nós tivemos em 88 uma mudança drástica, em 98 nós tivemos uma reforma 10 anos depois já, mudando muitos aspectos da Previdência, e agora é a hora de nós fazermos. E uma mudança que não deve ser radical, obviamente, tem que vir, mas ela é projetada para o futuro. Mesmo em 88, houve uma perspectiva de 15 anos depois como as coisas ficariam. E a proposta inicial do governo era não, amanhã, aprovada a reforma, já vão valer as novas regras. Então, é necessária a reforma? É, mas não pelo motivo que o governo tem levantado. Eu acho que esse é o sentimento de todos, Hoje nós temos 33 milhões de inativos, sustentados por pouco mais de 100 milhões. E no momento em que esses 100 milhões forem para inatividade, como é que nós vamos sustentar esses 100 milhões? Edmara, eu vejo que a própria desculpa do governo para a reforma é o déficit. Sim, aí é o erro, Exatamente. O nosso grande assunto de discussão é justamente saber se esse déficit é verdadeiro ou não. Mas se ele existe esse déficit, e essa reforma ela não iria estimular ainda mais o déficit? Mas assim, eu entendo que se existe esse déficit, por exemplo, eu estava verificando que os times de futebol, eles devem 800 milhões para o governo. Bom, então se existe esse déficit, não pode o governo estar patrocinando o time de futebol, por exemplo, o Flamengo, que deve 83 milhões. Então, se ele é devedor, como é que nós vamos dar mais dinheiro para um time que não consegue pagar? Então, assim, verifica-se que não há, por parte do governo, uma contrapartida nessa reforma. Então, ou seja, ele está tirando os trabalhadores, ele teria que cortar na própria carne, ele também fazer a sua reforma. Ele também tinha que aproveitar e diminuir a ADRU, que é a desvinculação da receita, que hoje é 30%, então ele poderia também fazer a parte dele, baixar para 20%, baixar para 15%. Então, o que eu sempre digo, também é dúvida quanto à questão do déficit, mas a partir de que todo mundo fizesse a sua parte. Mas por que, de novo, o trabalhador que não contribuiu para isso
vai ser penalizado. Ele contribuiu todos os recolhimentos e pode verificar que os grandes devedores não são os contribuintes. Eu tenho alguns dados aqui da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita, da ANFIP, que o superávit da Seguridade Social em 2015 foi de 23 bilhões de reais. Claro que a Seguridade não é só a Previdência, nós temos lá também a saúde, enfim, a assistência social. Mas vejam vocês como essa justificativa do déficit só para um vetor, só para uma área, ela me parece um enquadramento que não seria o mais lógico. Aí voltando àquilo que nós estávamos discutindo nisso. Por que só falar no déficit? Tem outros aspectos. Tem outros aspectos que eu acho que pode ser relevante. Por que não ser claro os déficits? Lógico, né? E a própria DRU, a desvinculação das receitas, em que houve esse aumento de 10% agora em dezembro do ano passado, que era até 20%, ou seja, tudo aquilo que o governo arrecada, ele pode desvincular da sua aplicação efetiva 20%, passou para 30%. Exatamente. Então, se o caixa está quebrado... Se está sobrando dinheiro, é porque está sobrando e não está faltando. Lógico, se é possível retirar de lá. Então, por isso que as questões da Previdência e da Seguridade como um todo, elas passam a ser um grande ponto de interrogação. Se há dinheiro, para onde é que está indo esse dinheiro? Não é para a Previdência. E a maior incoerência nisso tudo é que o governo federal cobra de cada um dos fundos de Previdência, que não sejam do INSS, o fundo de previdência aqui do município de Passo Fundo é cobrado. Todos os anos tem que apresentar um cálculo atuarial, ou seja, quanto está arrecadando, qual é a previsão de gasto. E ele nunca fez isso, nunca foi transparente. Então, é essa incoerência, né, entre o discurso e a prática. E o que me preocupa muito são os nossos representantes. Nós temos na Constituição Federal a ideia da Constituição Cidadã, a gestão quadripartite da Previdência. Estão lá representantes do governo, mas também são representantes dos aposentados, né, do pessoal da inatividade, das empresas e dos trabalhadores. Cadê a representação dos trabalhadores nesse momento? Cadê o presidente da CUT, que faz parte do Conselho de Previdência, né? O Henrique Meireles, ele é o presidente do Conselho de Previdência, mas há muitas centrais de trabalhadores lá representadas no Conselho de Previdência para se manifestarem publicamente a respeito dessa questão do déficit, né? Que não é nada transparente. E, na verdade, o governo acaba omitindo algumas informações e que nós aqui na base muitas vezes temos que tentar achar justificativa alternativa e não encontramos. Claro que quando nós apresentamos esses números da ANFIP, que são números reais, ou seja, são números servidores que estão lá no dia a dia, né, dessa operação, dentro da realidade da Previdência. Em relação ao orçamento federal, você fica, bom, se sobrou 23 bilhões e se alega um déficit, né, de mais de 160 bilhões para justificar a reforma, alguma coisa está errada. Desde que o Guido Mantega foi ministro da Economia, pela primeira vez ele assumiu publicamente, não existe déficit, mas ele logo foi calado, porque já se gestava essa reforma. E como justificar uma reforma tão drástica para sobrar dinheiro para outras áreas, obviamente, né? Em especial na época para a assistência social, que é de onde se retirava, né, da Previdência. Como justificar uma reforma se o próprio ministro da Economia tinha vindo a público e dito não existe esse déficit? Então voltou o discurso do déficit logo em seguida para justificar toda essa barbaridade, digamos assim. Boa parte desse dinheiro vai para pagar juros da dívida pública. Para pagar bancos, organismos internacionais e que na verdade é um grande equívoco também, porque não se faz um outro acerto de contas em relação a essa dívida pública no Brasil. Mais de 500 bilhões de reais por ano são gastos, pagos, melhor dizendo, para a dívida pública. E parte desse dinheiro vem justamente da DRU, o vereador Fernando falou, e ele vai para a dívida pública. O governo ele não tem sustentabilidade para arcar com esse custo, a não ser que seja dessa forma, e as exigências externas que vêm ao governo é de que ele faça a reforma. Então, em tese, a gente está retirando o direito social do nosso país para pagar contas em tese do exterior ou manter o Brasil em atividade. E até do próprio sistema bancário, porque hoje a nossa dívida é uma dívida muito mais interna, com um juro muito mais alto do que se fosse até um interesse privado. E puxando o gancho que a Paula falou até com relação à redução das contribuições, isso trazendo para da vida pessoal para a bancada hoje, eu já vejo clientes lá dentro do escritório que dentro de frente com a reforma já se posicionaram, já disseram, eu não vou mais recolher. Eu não vou mais pagar, eu não vou mais chegar a esse ponto de recolhimento se eu vou ter que viver até os 76, 77 anos, né?
realmente é uma preocupação, de repente, por menor, né? Um ou outro não vai, mas é obrigatório. Se tu tem a carteira assinada, você vai ter que recolher. Vem a reforma trabalhista também, juntamente com essa reforma previdenciária, e a tendência é de que haja uma redução. Inclusive, assim, a conversa que há entre os auditores fiscais é de que vai haver uma menor arrecadação, não tão drástica como todo mundo imagina, mas de que essa reforma da Previdência vai acabar retirando dos cofres o mesmo percentual que a DRU já está retirando. Porque mais pessoas vão optar pela Previdência Complementar. E a Previdência Complementar, ela também é uma incógnita. Como a professora Edmar falou, não há uma fiscalização tão efetiva como deveria haver dentro da Previdência Privada. A gente que lida com matéria de direito previdenciário basicamente o dia inteiro, tá? A gente já viu decisões, por exemplo, uma decisão recente agora que eu vi num site jurídico, aonde o juiz determina que o segurado da Previdência Privada arque em 11% do que ele já vem recebendo da aposentadoria dele para cobrir o rombo que a Previdência Privada criou. Então, esse é um aspecto realmente problemático. Todos os fundos de previdência estão com esse rombo e todos da inatividade então, então, se há uma fiscalização efetiva do governo, que haja, então, ela em cima da previdência privada também. Porque se eu for migrar para a previdência privada, eu quero que essa minha previdência privada se efetive ao final do meu recolhimento. Não citar nomes, mas o meu banco já pediu para eu trocar o meu plano de previdência 8 vezes. Né? Toda vez que eu bato na porta do banco, ele pede para eu trocar o meu plano. Aí você se pergunta, mas por quê? Né? Quem faz cálculo atuarial sabe por quê. Porque o banco não vai sustentar aquela previdência que ele está propondo para você no início. Então, no final da previdência, ele já pede para que você altere. E isso é um grave problema. Isso não pode ser admitido. Então, a gente está saindo de um buraco para cair em outro. Essa seria uma situação. Acho que um ponto que eu gostaria de levantar também é que hoje nós temos o grande número de desempregados. A reforma não vai diminuir esse número de desempregados. Nós temos uma classe que a professora falou, que é o dos patrões, dos empregadores, não vai diminuir impostos para eles. Então, assim, nós estamos verificando então, que não atinge, assim, nós não vamos melhorar a renda do aposentado, nós não vamos melhorar a geração de emprego e nós não vamos melhorar a diminuição de impostos. Então, nós estamos verificando que essa reforma da Previdência não é bom para ninguém. Novos pontos que lá foram colocados. É, isso. Eu só, assim, pra gente acalmar um pouco o telespectador, porque daqui a pouco ele vai dizer, né, o que vai acontecer, então? A Previdência não vai existir, ela vai. E ela é obrigatória. Nós não temos a opção de ir para a Previdência Complementar. Ela é complementar, então a Previdência Oficial ela vai continuar existindo. E cuidado com quem declara imposto de renda, porque você está declarando imposto de renda para a Receita Federal e ao mesmo tempo está declarando que você não recebe nada para fins de pagamento da contribuição previdenciária. A base de cálculo é a mesma. Então, se você diz que tem renda, você tem que fazer a contribuição previdenciária e ela é obrigatória. Só que, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, não adianta nós fugirmos ao pagamento porque nós não estamos fazendo um fundo para nós. A Previdência Oficial não é um sistema de capitalização, é um sistema de repartição. Eu pago a Previdência nesse mês porque no começo do mês o meu pai e a minha mãe são aposentados, todos os aposentados e pensionistas recebam. A gente não faz um cálculo atuarial como é o caso da Previdência Privada. Então, a gente paga porque existe alguém que precisa no mês seguinte receber. O ideal não seria isso. A ideia inicial dos fundos lá em 1923 não era essa. É criar fundos de fato, para que existisse o dinheiro. Só que alguém uma hora viu todo aquele dinheiro disponível em todos os fundos e resolveu, vamos unificar isso tudo no INPS. Reuniu todo o dinheiro que existia e deu um jeito de acabar lá nos anos 70. Então não existe dinheiro em fundo. Não, há um cálculo que a gente recebe por WhatsApp, não sei se os colegas já receberam. Se você contribuir com 11% sobre tantos anos, salário mínimo, você vai ter R$1 milhão no final. Isso não existe, não é esse o cálculo que a gente faz. Então, a Previdência Oficial continua sendo obrigatória, nós temos sim que pagar, e ela é um sistema de proteção que a gente vai ter direito quando? Quando nós ficarmos com idade avançada, doentes ou em algumas outras situações que a Constituição Federal prevê. E essa é outra distorçãozinha que a gente criou também no sistema de colocando um gancho, professora, a situação realmente ela cria uma ideia de que tem que ser feita a reforma com base nisso.
Porque o que acontece? Até 1 ou 2 gerações atrás, nós tínhamos famílias com 10, 12 filhos. Então você tinha um pai e uma mãe sendo sustentado por 12 filhos se isso fosse previdenciário, né? Hoje você tem ao inverso. Hoje você tem um pai e uma mãe e um filho. Então você tem o filho, vamos supor, gerando renda para pagar a aposentadoria desses dois. Uma hora essa conta vai ser cobrada. Nesse ponto, vamos dizer o seguinte, as pessoas também, elas estão começando a pagar a previdência bem mais tarde. Eu tenho clientes, a maioria dos meus clientes que estão se aposentando agora, começaram a trabalhar com 14, 16, 18 anos de idade. Né? A geração que vem agora é uma geração que começa a pagar INSS depois da faculdade. Ela começa a pagar aos 23, aos 28, aos 24. Então, realmente, essa mudança, ela tem que existir. A gente tem que adaptar essas pessoas às novas regras. Né? Porém, ela não pode ser feita da forma como que o governo quer. Não, a partir de hoje, você tem menos de 45 anos, então você vai aos 78. Não, isso não, porque ele começou a trabalhar bem antes. Agora, para a geração que vai vir, que hoje deve estar com 32 ou 31, essa geração realmente ela tem que arcar com uma mudança. Isso é necessário, né? Porém, medida, né? Planejada. Eu ainda, voltando também a esse déficit, nós temos 83 anos da Previdência, né? Depois 84. E se nós analisarmos, falando pela área do governo, houve déficit em poucos anos, talvez não teve em 10 anos. E nesses 70 e poucos anos que houve superávit, onde foi esse dinheiro? Mas eu acho que então ele tem que fazer um caixa, eu tenho que fazer crédito e débito para poder dizer, usar o argumento de que realmente ele não sustenta. Mas é que fica a dúvida, saber se esse déficit foi da Previdência ou esse déficit foi do governo. Se foi da Previdência, eu acho que até todos nós concordamos que alguma mudança tem que ser feita. Agora, se é um déficit do governo, aí volta aquilo que tu falaste no início. Bom, o governo, qual é a contrapartida do governo? Então, aquilo que for da Seguridade, que for da Previdência, deixa lá. Eles que se virem. É verba, né? É recurso que tem que ser pago pelo Fundo de Previdência. Fundo de Previdência. Carimbado, tá lá, não mexe. Não, mas o governo retira 30% para pagar outra despesa, inclusive o juros da dívida pública. E aí eu quero... Desculpa. Não, pode continuar. É que eu acho que tu querendo encerrar. Só para encerrar o bloco. Aí a responsabilidade é dos parlamentares, porque eles é que aprovaram a PEC, criando a DRU e depois aumentando a DRU. Tirar um pouquinho do governo só e distribuir isso para todo o Congresso Nacional, né? Essa responsabilidade também. Certeza. O Câmara Debate, então, desta noite está falando sobre a reforma previdenciária. A gente faz um rápido intervalo e retorna em seguida com os convidados trazendo outros pontos desta reforma. Um minutinho só. O programa Câmara Debate está de volta e o assunto desta noite é a reforma previdenciária. Comigo, aqui no estúdio, os vereadores Márcio Patucci e Fernando Rigon, o advogado Diego Portela e também a professora de Direito Previdenciário Edmara Risso. Bom, a pergunta que fica para a gente iniciar o nosso segundo bloco de debate é: estabelecer uma idade mínima é constitucional? É viável? Professora. Como professora de Direito Constitucional também, né, que sou na UPF, o meu mestrado, inclusive, é em Direito Constitucional, eu te digo que sim. A própria Constituição Federal, quando ela fixa, já há uma fixação de idade nos parágrafos 7º e 8º do artigo 201 da Constituição Federal, diz lá que para os agricultores segurados especiais será de 55 e 60 e para os urbanos 60 e 65. Já existe esse limite de 65, então ele não é uma grande novidade assim no nosso sistema de previdência. E o artigo 201, que é a base, né, o caput do artigo 201 com os seus incisos, ele fala em idade avançada. E aí que eu insisto, a gente precisa fixar uma idade mínima de fato, porque um sistema de proteção, ele vem quando a pessoa não tem mais capacidade de trabalho. Se a gente olhar um pouquinho antes na Constituição, a ordem social toda é aberta com o princípio do primado do trabalho. É um recado que eu digo assim para os alunos: vamos trabalhar. Quando nós não tivermos mais força de trabalho, aí vem o artigo 194,
dando abertura à Seguridade Social. Logo em seguida, o 201 falando da Previdência Social. E lá no artigo 201 fala em idade avançada. Logo que entrou em vigor esse artigo, ele não, aliás, falava em velhice, que depois se tornou um termo, né, que não era mais aceito socialmente, foi mudado para idade avançada. E não havia uma fixação. Houve na época alguns mandados de injunção, algumas ações diretas em inconstitucionalidade por omissão, não havia sido legislado ainda a respeito, então se fixou em 60 e 65. 60 para mulheres e 65 anos para homem. Isso já existe desde 98. Então é uma ilusão a gente pensar que agora o problema é fixar para todos os casos a idade mínima de 65, que era a proposta inicial, que graças a Deus já está sendo revista. Fica a expectativa para que na quarta-feira, amanhã, né, no dia 19, vai ser feita a leitura do relatório final, parece-me que finalmente virá, para ver como isso vai acontecer, se haverá uma regra de transição ou como isso vai ficar. Mas ela é constitucional, do ponto de vista jurídico não há nenhuma inconstitucionalidade, então, nessa fixação. Mas eu acho que saindo da constitucionalidade e indo para a realidade, nós temos categorias, né? A gente vai botar aí a questão da professora, por exemplo, uma professora de primeiro grau, com 65 anos dando aula, né? Nós temos aí o pessoal que trabalha em edifícios, aí os pedreiros, construção civil, 60, a partir dos 50 anos eles não vão mais conseguir. Então nós vamos gerar o quê? Desempregados. E o governo não vai dar aposentadoria para ele e vai ter que dar uma assistência de outra maneira. Então a proteção do Estado vai continuar de uma maneira que hoje era a Previdência distribuindo renda, para uma outra que o governo vai ter que criar. Porque não dá, nós temos um país ainda de terceiro mundo, uma desigualdade social muito grande, com categorias desprotegidas, que nós não podemos igualar uma idade. Correta a professora quando fala nessa questão de proteção à velhice, mas nós não temos essas condições hoje. Então, importante talvez começar uma fixação de uma idade, mas ela não pode ser tão rigorosa aos 65 anos. Trabalhadores rurais também, trabalhadores rurais que estão hoje se aposentando com 55 e 60 anos. Não desigualdade, inclusive, entre o sul e o norte do país. Você tem uma desigualdade sobre taxa de sobrevida absurda. Uma pessoa no Nordeste, lá com 50 anos, ela já está extremamente velha. Ela chega a aproveitar, em certas pesquisas, de 15 a 18 anos a mais do que um gaúcho aproveita a aposentadoria. O gaúcho aproveita 15 a 20 anos a mais. É que hoje são dois critérios. É a idade, que é a ancianidade, e a senilidade, que é o desgaste do tempo, e por isso a aposentadoria por tempo de contribuição, e é essa que vai acabar. Então essa ideia da senilidade, que é envelhecer aos 50, dependendo das atividades, esse critério acaba, e aí é o pior, é a pior dos efeitos da reforma, é acabar com esse critério de senilidade, basear-se apenas na ancianidade. Mas eu vejo essa questão da idade mínima também com preocupação. Nos debates que ocorreram no Congresso Nacional, eu vi um senador do Nordeste, na região do Nordeste, justamente reclamar em relação à idade mínima, que o trabalhador lá não consegue aos 64, 63, 65 anos, de sol a sol, manter a sua atividade física com uma rotina normal. Então, a própria fixação da idade mínima, ela passa a ser algo bastante debatido hoje em todo o contexto da reforma. Claro que o que nós temos hoje, que não prevê idade mínima, ele depende, pode ser um ponto até normal, né, de se tratar a questão da Previdência. Mas eu vejo que algumas alterações, até amanhã, se vão ler o relatório ou não, ou até o período da votação, porque ele submete ainda a apresentação de emendas, né, pelos parlamentares, eu acho que muita discussão ainda ela vai mas acho nesse que sentido. Nisso aí entra, né, essa mescla que hoje tem, que é o fator, né, o 85-95, que fazia uma soma de idade e tempo de serviço, né? Então, essa era uma fórmula excelente, uma fórmula que demorou muito para ser aprovada, é uma fórmula que surgiu aqui no Rio Grande do Sul, até um deputado do Rio Grande do Sul, e quando se viu ela era muito vantajosa. Até ela também previa que com o aumento do avanço da idade, a fórmula também ela era flexível, e isso contemplaria quem começou a trabalhar mais cedo, vai aposentar mais cedo, quem começaria mais tarde, mais tarde. Então essa fórmula tinha que continuar. É quase uma questão, né, Gilmara, de qual posição você adota. Se a tua posição é econômica, a idade é necessária. Se a tua posição é social,
Aí já entra. Aí a idade já complica. Aliás, o trabalhador no Nordeste e no Sul, aos 65 anos, trabalhando de sol a sol, é a mesma dificuldade, né? A gente não precisa pegar exemplos de outras regiões do país. O gaúcho também teria essa Mas, por exemplo, um banco no setor privado dele, ele não vai adequar a idade do cliente, ele vai adequar a idade do plano de previdência, porque ele retorna o valor que é investido. Agora, como a gente está falando em previdência social, a gente tem que dar essa proteção, seja ela a idade que for. Aí, realmente, a gente pode escalonar essas idades, a gente pode colocar os termos e a pessoa fazer a escolha dela. Né? Essa seria. Por isso, o ideal é o critério, é conjugar os critérios etário e tempo de contribuição. E não acabar com o tempo de contribuição, que é uma coisa que sempre existiu, nos outros países existem também. Não pode acabar. Esse é o prejuízo maior. A partir do que você então tu não incentiva a pessoa a começar a contribuir mais cedo, porque ela vai ter que ir aos 65 anos se aposentar. Então, assim, por que eu vou contribuir aos 16 anos que já é previsto? Se eu vou me aposentar só aos 65 anos. Na verdade, então, eu não incentivo o trabalho. Para ganhar os 100%, né? Porque era 49 anos. Ou seja, por que os 49? Porque aos 16, que é quando você obrigatoriamente ou facultativamente pode se filiar até os 65, dá 49. Você, contribuindo o tempo todo de atividade, se aposentaria com 100%. Agora, então, parece-me que ficou melhor esse critério, que é aos 25, alterando para 40, né? Isso. Isso que a gente não entende. Então, o governo apresenta uma justificativa de déficit, impõe uma contribuição para determinadas, atingir o teto, né, aos 49 anos, agora recua. É porque ele não sabe, na verdade. Ele está trabalhando com alguma coisa que é fictícia, ele não tem dados, porque como é que ele vai sustentar aquilo, né? O que se coloca em termos, vamos dizer assim, subterfúgios do governo, é que ele busca um fim econômico. Óbvio, como o vereador Patrício falou, o governo está buscando saldar a dívida dele e colocar isso dentro dos critérios econômicos que são exigidos. Nesse aspecto, o governo, na primeira hipótese dele de abrangir a reforma da Previdência do jeito que foi colocado, a economia deu um salto. A economia melhorou em termos financeiros, não haveria mais aumento de impostos, a gente manteria tudo como está, né, dentro do setor privado. Né? Quando o governo começou a recuar, você já viu o governo ameaçando outros pontos. Então a gente vai reforma tributária, a gente vai reapresentar outros. Né? O Fernando esteve comigo, a gente esteve falando com representantes, o Patrício também estava lá, da classe empresarial, né? E você vê que o aspecto de proteção deles já é outro. Hoje aqui a gente pode falar de um aspecto protecionista e social, né? Mas e o aspecto financeiro? E a minha empresa que gera contribuições sobre folhas de pagamento? Se o governo vai tirar da Previdência para aumentar a minha folha de pagamento, então eu não quero. E vai acontecer, eu sinto muito. Já que não deu por aqui, a bocada vai ser maior aqui do leão, que agora é a Receita Federal que arrecada também, então tem o chamado de leão também, a contribuição previdenciária. Mas a reforma política e a reforma tributária, essa até agora ninguém... E um tema que eu queria entrar, né, também como funcionário público, né, que se coloca que o maior déficit é na previdência do servidor público, né? Isso não é verdade, né? Porque que nós temos a parte do servidor, ele é descontado mês a mês, mas a parte do governo que ele tem que contribuir também mês a mês com a contribuição do servidor, ele não contribui. Então ele joga a arrecadação só da parte do servidor e o resto é déficit. Então, entendo que se colocar também, se fizer uma auditoria, se colocar os números do governo, vai ver que não há esse déficit no serviço público também. É porque, só para complementar, Patus, o servidor público se fala, mas ele se aposenta acima do teto. Mas ele contribui também acima do teto. E continua contribuindo. E depois da aposentadoria ele vai continuar. Então, assim, se coloca sempre que, mas se aposenta no teto, acima do teto. Mas a contribuição também, ela é sempre acima do teto. Eu vejo que o governo, há muito tempo, ele tem administrado seus recursos, seu orçamento de forma muito mal. Ou seja, ele não faz o dever de casa. E ele precisa achar algumas fontes, algumas receitas para poder tapar o furo. Hoje, a reforma da Previdência ela vai ser um gargalo com que o governo consiga, né, um fôlego de 10, 15, 20 anos para poder, né, utilizar os 30% da DRU, ou daqui a pouquinho até mais, né, se não apresentar uma nova alteração. Mas daqui a pouco vem a reforma tributária.
Essa vai doer no que bolso. essa não chegou na pauta ainda da discussão. E essa vai cair em todas as classes. Não vai ter diminuição. No empresário, nos contribuintes, em todos vai recair. E ela está logo pintando aí como uma das alternativas para justamente saudar todos esses pontos de vista que o governo tem. Ou seja, não faz a lição de casa e começa a achar, né, alguns argumentos. A única lição de casa é isso que a gente está vendo nas delações, né? E até a gente se pergunta, por exemplo, se depois que for feito tudo isso e o governo se ajustar, a gente retornaria ao status que a gente está hoje? Não, politicamente ele não. Vai passar a gastar mais. Agora, o Japão fez. O Japão, ele elevou a idade da aposentadoria aos 65 anos, adequou as condições da previdência deles e retornou aos 60 anos. Isso é uma coisa que eu... Só pelo período para ajustar. No Brasil, eu acho que isso jamais iria acontecer. Né? Sobra dinheiro, daqui a pouco já não sobra mais. O dinheiro... daí vem a DRU. Você pode falar bem disso. Só a sonegação, só o que se sonega no país por ano, aproximadamente 600 bilhões de reais. Então é muito dinheiro que o governo não vai captar por alguns interesses, né? Então, é parte do INSS, na Receita Federal, os estados lá com o ICMS, os municípios, né, com suas receitas. Então, é muito dinheiro que não está vindo para o governo, que deveria vir, e ele precisa encontrar outras fontes de arrecadação. E nessa medida provisória não se vê nada quanto a isso, né? Buscando arrecadar, buscando estancar, né, o que eu tem acho hoje. que de 2008 para cá isso já melhorou muito quando a Receita Federal trouxe toda a parte do IAPAS, né, da administração, que era do INSS, para a estrutura da Receita, que é muito melhor. Tanto é que os auditores conseguem hoje, já conseguiram 2 ou 3 anos depois, dizer não existe déficit, né? Então há uma estrutura toda. Se a gente, agora eu preenchendo a declaração do imposto de renda, nós estamos em tempos de SPED, o Sistema Público de Escrituração Digital, é praticamente impossível fugir à tributação, a gente não vai mais ter como fugir. Então, eu creio que nessa questão da arrecadação, tirando os acordos políticos, as benesses para algumas classes empresariais, digamos assim, que por algum motivo têm um interesse protegido do governo, um interesse político, eu acho que a coisa está se estruturando nessa parte da arrecadação bem melhor do que nós tínhamos 10 anos atrás. Né? Mas a outra questão, além da DRU, né, é as isenções que hoje sim, há, né, absurdas. As filantropias, então tem que ser reavaliado, não que tenha que acabar com uma filantropia de um hospital, de uma universidade, né? Mas tem que reavaliar o caso, porque se nós estamos numa fase agora de que o trabalhador vai ter que ceder um pouco mais, nós temos que ter o governo ceder através da DRU e militares cedendo. A questão dos funcionários públicos é interessante que tu tenhas colocado, porque eles eles contribuem, ganham mais, mas eles têm um tempo todo contributivo. Não há tempos fictícios. O tempo todo é 20% de contribuição sobre o total. E não há o fundo de garantia. E não há fundo de garantia. Então, são sistemas diferentes. É bom também que a gente esclareça isso para o telespectador, porque parece que é tudo no mesmo bolo. E os parlamentares não têm mais também, a não ser aqueles que eram parlamentares, deputados e senadores, eles não são, que já eram ligados. Hoje todos estão ligados ao INSS. Isso é importante que a gente diga, porque quem tem? O nosso governador, mas é um problema nosso que tem que fazer lição de casa aqui no Rio Grande do Sul, então. Acabar com as aposentadorias e governadores. Não adianta a gente falar mal do governo federal se nós aqui em casa não estamos pressionando os nossos deputados para que façam a lição de casa. Aí é um problema nosso aqui do Rio Grande do Sul, porque nem todos os estados aposentam seus governadores como nós aposentamos, né? Então são sistemas diferentes, né? E esse debate todo aqui é o do INSS. Por isso não pode haver, tendo situações diferentes, tendo estados diferentes, nós não podemos trazer agora para uma reforma onde penaliza todo mundo. Sim. Não há o trabalhador rural lá, que é o que produz, que é o que segura o Brasil hoje, é o agronegócio, ele não pode, ele não contribuiu para esse déficit. Que mais precisaria dessa mão do governo para nós segurarmos lá o trabalho, ela acaba sendo penalizado. Eu discordo. Como advogado eu concordo, mas como professora eu discordo. Já foi um tempo em que nós assumimos esse déficit, né? De não contribuintes. Hoje já... Mas e olha que a minha família é uma família... Mas não há déficit. Interno lá. Porque ele contribui sobre a produção e é aquela questão, hoje ele mantém a contribuição dele, do trabalho dele, é um trabalho diferenciado, é um trabalho que começa às 5 da manhã, vai à noite, então ele não pode trabalhar como nós, aí como servidor público, estamos no ar-condicionado, trabalhando no horário fixo. Nos comparar, aí vem aquele ideal. O que é o ideal? Voltar aos institutos por categoria.
Mas aí nós protegeríamos ou retiraríamos o trabalhador rural se a gente fosse proteger ele por categoria? Não, cada categoria tem que ter o seu. Pois é, aí eu fazendo a parte do advogado do diabo, por exemplo, assim, na França, há um subsídio enorme para o trabalhador rural e inclusive o de regime de economia familiar, justamente, para que ele não saia do campo. Então, por exemplo, assim, a previdência deles é subsidiada e o próprio manejo do trabalho rural deles é quase que inteiramente subsidiado. Então, a gente estaria o que aqui? A gente estaria abrindo... Mas isso não a previdência. Não, mas a previdência deles também é subsidiada. Mas a nossa previdência não tem condições de fazer isso. Eu concordo, tanto que as linhas de crédito, todas para a agricultura familiar nos últimos anos, isso é uma coisa louvável que aconteceu, embora agora tenha acabado muito. Aí sim, eu concordo em subsidiar a economia, isso. Mas não que isso venha para um sistema de previdência, porque, diferentemente do sistema de previdência dos funcionários públicos, os urbanos, aquele pedreiro que nós falávamos, que está talvez em piores condições do que o rural, nós não estamos protegendo. Então, estamos criando uma desigualdade dentro do sistema, né? Para o pedreiro, que está lá de sol a sol, que vai às 5 da manhã, que vai trabalhar no pesado, tem uma diferenciação em relação ao rural. Seria um interesse de classe de proteção social. Mas eu até concordo, por exemplo, assim, hoje você bate tanto na aposentadoria do professor que ele não consegue. Né? Então a gente está retirando uma proteção que é mínima que ele tem, que o professor ele se sentiu e diz, olha, eu amo a minha profissão, mas eu particularmente jamais seria professor por conta de uma aposentadoria do jeito que eles recebem, do salário que eles recebem. Então o incentivo que eles tinham era, poxa, eu consigo me aposentar antes, né? Consigo uma previdência. Agora nem isso eu vou ter. Então, por exemplo, o governo praticamente está dizendo, excluam-se, né? E a gente, manter o trabalho da agricultura? Eu particularmente, eu vejo assim, essa proteção, por mais que ela crie a sua desigualdade, ela é necessária para um fim econômico. Se a gente está falando ao contraponto de que o governo tem que fazer a reforma para manter o governo funcionando, então eu quero fazer a reforma também para manter o Brasil funcionando. Então eu quero que aquele agricultor de economia familiar continue lá. Quando ele bate na minha porta no escritório, ele diz assim, Diego, por que eu vou ficar aqui no campo trabalhando se eu vou para a cidade e eu vou receber um LOAS, eu vou receber um não sei o quê, e aqui no campo eles vão cortar? Então, por exemplo, eu tô com 3, 4 agricultores que eles já não têm mais financiamento, que eles já não têm mais nada, eles vão arrendar a terra deles e vão vir para a cidade. Eles vão vir para a cidade sem renda nenhuma, porque eles não vão declarar o arrendamento deles, que é feito, como a gente fala, no fio do bigode, né? E ele vai acabar indo pedir um LOAS. Então ele vai acabar retirando da Previdência por outros meios. E isso a gente tem que ter uma preocupação em cima disso. Aí ele já dá assistência, aí eu concordo. Aí é um programa de assistência que não é contributivo. Mas a gente podia manter ele lá, porque eles são produzindo. Então a gente está retirando a produção. Renda. A gente está retirando aquela produção de subsistência. Mas do ponto de vista econômico, a renda continua sendo gerada, porque ele arrendou, né? Gente, só antes então de encerrarmos o debate, eu vou deixar uma pergunta para cada um responder então. Qual seria a reforma previdenciária ideal? Para a gente encerrar então uma palavrinha com cada um. Professora. O ideal, que não está nem perto de acontecer, é nós voltarmos aos institutos por classe, porque aí nós privilegiaríamos, e até regionais. Lá no Nordeste nós temos uma população com uma característica, com censos, com dados demográficos diferentes. Aqui no Sul é completamente diferente. Como é que nós vamos querer igualar alguma coisa que é completamente desigual? O rural com o urbano, o professor com o funcionário público que não é professor. Então, o ideal, que nós não estamos nem perto disso, seria isso. O ideal a partir daquilo que nós temos agora, continuar a combinação dos dois sistemas, contributivo e etário, ou seja, a combinação do tempo de contribuição com uma idade mínima. Vereador. Eu acho que o grande problema que a gente viu nesse debate está na má administração da Previdência Social. Então, não adianta nós criar um sistema novo, ou idade ou sem idade, se nós não mudarmos a forma de gerenciamento hoje da Previdência Social. Então, eu acho que o trabalhador, essa participação do trabalhador, do empresário, ele que tem que administrar a Previdência, e não o governo politicamente administrar um dinheiro que é de todos e é da toda a população. Diego. Eu concordo com a professora Edmara na relação do tempo de contribuição ser mantido, o fator previdenciário ser mantido, a regra dos 85 e 95 ser mantida e a gente limitar a uma idade. Justamente porque o que eu falei no primeiro bloco,
A gente já tem uma geração nova chegando, que é uma geração totalmente diferente da geração antiga, e essa geração vai abrir um buraco. Então, realmente, a questão da idade, ela tem que ser colocada só de uma forma diferente. A gente não pode querer se comparar à França, querer se comparar à Inglaterra, a gente tem que se comparar a um país de terceiro mundo para que isso seja implantado. De repente, uma questão de idade, né, evolutiva, para que isso venha, então, a equilibrar as contas da Previdência. E, né, com as categorias de classe, a gente já verificou, a Anfip mesmo colocou que o próprio fator previdenciário já reduziu o déficit da Previdência. Então não teria por que haver uma mudança tão drástica. Então, em termos, seria uma mistura entre o que já tem e uma idade, mas uma idade escalonada dentro de um limite considerável. Então, Paulo, eu vejo que essas mudanças que estão sendo propostas de forma até bastante abruptas, eu acho que elas não contribuem para resolver o problema da Previdência, tá? Eu sou categoricamente contra o projeto que o governo federal apresentou. Claro que a forma que nós temos hoje, como já foi debatido, os 85, 95, ela me parece a mais equilibrada. Mas, se o governo fizer a sua parcela, sua meia-culpa em relação à administração desse recurso, ou seja, aquilo que é da Seguridade e Previdência fica para aquela finalidade, bom, nós vamos estar daqui a 30 anos discutindo o mesmo assunto, com as mesmas dificuldades, com as mesmas carências e quem sabe com déficit apresentado que ninguém sabe se é verdadeiro ou não. Então o governo ele tem que deixar isso mais transparente. Se há déficit, por que esse déficit foi estabelecido, em qual momento? Caso contrário, mantém-se o que existe hoje. Bem, então o Câmara Debate desta noite está chegando ao fim. Em pauta, a reforma previdenciária. Os meus convidados, então, foram os vereadores Fernando Rigon e Márcio Patucci, o advogado Diego Portela e também a professora de Direito Previdenciário Edmara Risso. A gente fica por aqui, então, e retorna na próxima semana com outros convidados. Uma ótima noite para você e continue acompanhando a TV Câmara.